Hiper graça, hiper paz. Vou ler hoje o capítulo 2 do livro Nova Aliança, do Reinhard Hitler. O capítulo anterior foi bem proveitoso. A gente falou de umas coisas assim que são essenciais para entender a Bíblia, o Evangelho, para entender todas as bênçãos que Deus tem para nós e principalmente a salvação, que é a maior bênção que a gente tem. Então, o capítulo anterior, se você não viu, tá salvo lá no meu canal no YouTube, a live inteira. Depois você vai lá ver. A gente vai ler aqui esse livro inteiro, serão 21 lives, então vão ser 21 capítulos. E hoje é o capítulo 2, beleza? E hoje a gente vai falar da Velha Aliança. Capítulo 2, a Velha Aliança. Por que é importante a gente saber o que é a Velha Aliança e como a Velha Aliança funcionava? Porque nós cristãos, nós usamos um livro, que é a Bíblia, que metade dele não é para nós, não é para nós gentios. Foi feito para outro povo, em outro tempo, em outra aliança. Então corre o risco da gente ler o Antigo Testamento e querer pegar aquelas coisas que era para o povo judeu, que era para Israel, e aplicar na nossa vida hoje. Por isso que tem muita gente aí que se diz cristã guardando sábado. Tem muita igreja aí querendo colocar os 10 mandamentos como o centro do cristianismo, só que não é. Os 10 mandamentos, o sábado, era para Israel, era para o povo judeu, na antiga aliança. Não é para o cristão gentil na nova aliança. Então, os 10 mandamentos, o sábado ali, a circuncisão, as festas, a dieta ali de Levítico, ou não comer carne de porco, aquele tanto de trem, era para Israel. Então, quando a gente não entende a diferença de nova aliança e velha aliança, a gente vai viver um cristianismo mix, onde você quer pegar coisas da velha aliança e unir com a nova aliança, sendo que não é assim. A nova aliança, ela deixa completamente de lado a antiga aliança. Hebreus capítulo 8, último versículo, o autor diz: quando Deus fala de uma nova aliança, ele torna antiquada, obsoleta a primeira. E aquilo que é antiquado e obsoleto logo desaparece. Então, a intenção de Deus é que a antiga aliança, que o centro dela são os 10 mandamentos, ela passe. E agora que nós temos uma nova aliança, que é o título desse livro, temos uma nova aliança, nós vivamos de uma maneira nova. Não da maneira que Deus deu para Israel no deserto, não naqueles moldes, uma aliança superior, feita no sangue de Jesus. Feita no sangue de Jesus. Quando Jesus foi fazer a ceia com os discípulos, ele falou: esse é o sangue da nova e eterna aliança. Então ele veio fazer uma nova aliança. E essa nova aliança põe de lado a antiga, com todos os seus preceitos, regulamentos, tudo. Então, por isso que é importante, já no capítulo 2 desse livro, a gente entender o que é a velha aliança, porque entendendo o que é a velha aliança, a gente pode colocar ela de lado, a gente pode rejeitar ela. E uma das coisas que a gente precisa entender para saber onde a gente quer chegar é para onde a gente não deve ir. Então, se você sabe o que você não deve fazer, se você sabe para onde você não deve ir, não resolve a questão de para onde você tem que ir, mas você já não vai para esse lugar. Então, já está 50% resolvido. Então, capítulo 2, vamos lá. O que é a velha aliança? Vou abrir aqui, deixei marcado. Então, quem está aqui a primeira vez, eu leio e comento. Então, vamos lá. Capítulo 2, a Velha Aliança. Há diferentes alianças na Bíblia, mas as que os cristãos realmente confundem são a Velha e a Nova Aliança. Existem também outras alianças, como Deus fez com Noé, com Abraão, com Davi.
em que embora estejam registradas no Antigo Testamento, não são consideradas a velha aliança. Então, tem ali várias alianças. Deus fez uma aliança com Noé, Deus fez uma aliança com Davi, Deus fez uma aliança com Abraão. Inclusive, a aliança que Deus fez com Abraão, eu não vou dar spoiler do livro, mas a aliança que Deus fez com Abraão é a aliança que Jesus veio estabelecer de uma vez por todas. Então, ali Abraão, quando ele pegou ali as partes dos animais, cortou, colocou no chão, tal, para fazer aliança com Deus, aquela era a aliança que Jesus veio consumar, que Jesus veio estabelecer. Então, a aliança de Abraão é a nossa aliança hoje, mas que não foi feita com Abraão. A gente fala aliança abraâmica, aliança de Abraão, mas Abraão não participou dessa aliança. Então, já é um spoiler para os capítulos que vão vir aí. Nossa, isso foi uma das coisas que mais explodiu minha cabeça. Entender a aliança de Abraão. Então, eu já estou querendo falar aqui, então não vou nem falar, porque senão eu vou dar spoiler do livro. Compreendendo a velha aliança. É totalmente impossível compreender e receber completamente tudo o que Deus tem para nós na nova aliança, a menos que primeiro compreendamos a velha aliança. Portanto, precisamos gastar um tempo explicando detalhadamente a velha aliança, a fim de experimentarmos e entrarmos plenamente na nova aliança, bem como de desfrutar dos maravilhosos benefícios dela. Precisamos cumprir uma condição: rejeitar todo e qualquer aspecto da velha aliança em nossas crenças e práticas. Vivemos diante de duas alianças. Veremos adiante que essas duas alianças não podem ser misturadas. Então, o que eu já tinha falado, né? Para a gente viver a nova aliança, a gente precisa compreender detalhadamente a antiga aliança para a gente poder rejeitar ela. Porque senão a gente vai ler a Bíblia e vai querer pegar coisas da antiga aliança e aplicar na nossa vida. Então, vamos continuar aqui. Devemos nos lembrar que uma aliança é um compromisso. Em outras palavras, é a maneira com que Deus se liga a nós. Ela mostra como Deus nos trata e se relaciona conosco, e como devemos nos relacionar com Ele. Então, é a aliança que define como que Deus se relaciona com a gente e como a gente se relaciona com Deus. Então, se a gente ficar pegando coisas da velha aliança, a gente vai se relacionar com Deus da forma errada e vai achar que Deus faz certas coisas com a gente que Ele não faz mais. Então, na antiga aliança, quando o povo desobedecia, Deus mandava doença, praga, castigo e guerra. Hoje, na nova aliança, não tem mais isso. Mas se a gente ler a Bíblia e não entender a diferença da velha e da nova aliança, a gente vai achar que quando a gente fica doente foi Deus. A gente vai achar que quando a gente sofre algo ruim, foi Deus nos castigando por alguma coisa. Só que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Na nova aliança, Deus não se relaciona mais assim com a gente. E a gente não deve mais ficar com medo de Deus, porque agora Ele é nosso Pai, Ele é o nosso noivo, Ele é aquele que nos ama e se deu completamente por nós a ponto de morrer na cruz. E ninguém tinha esse privilégio na antiga aliança. Nessa luz aqui. Assim ficou melhor. Então vamos lá. Continuar. A falta de entendimento das alianças, primeiramente da nova aliança, tem levado os cristãos a se relacionarem com Deus baseados na velha aliança. Inevitavelmente, isso resultará numa vida cristã muito difícil, cheia de frustrações, derrotas e constantes altos e baixos. Esses cristãos constantemente travam batalhas perdidas e não parecem alcançar a vitória em sua vida. E o mais triste é que eles usam versículos da Bíblia
para apoiar suas experiências ruins, como se essa fosse a vontade de Deus para a vida deles. Igual que eu falei, a pessoa vai lá no Antigo Testamento, aí lá tá escrito, se você fizer tal coisa, eu te abençoarei. Tá, não, vou pegar um exemplo real, tá aqui na frente do livro, mas eu vou chegar lá e eu comento mais. Na frente do capítulo aqui, Deuteronômio, capítulo 28. Aí a pessoa não sabe nada de velha aliança e de antiga aliança. Aí ela vai ler Deuteronômio, capítulo 28, aí Deus fala lá: se vocês obedecerem todos os meus mandamentos, eu vou abençoar vocês. Mas se você desobedecer os meus mandamentos, você vai ficar pobre, doente, sem comida, sua mulher vai morrer, seus filhos vão morrer, vai acontecer um monte de coisa ruim com você. Aí a pessoa vai ler isso, não sabe que é da antiga aliança e já acha que ela tem que se relacionar com Deus dessa forma. Então ela vive uma vida frustrada, achando que as doenças dela foi Deus, achando que a falta de emprego dela é da vontade de Deus, achando que a saúde horrível dela é da vontade de Deus, achando que qualquer coisa que acontece foi Deus que mandou, porque Deus está com raiva dela, porque ela desobedeceu, porque ela não é obediente o suficiente. Aí ela fica ali tentando obedecer, tentando ofertar, tentando dizimar, tentando obedecer os mandamentos, não consegue e vive frustrada, vive com medo de ir para o inferno, vive com medo de ter perdido a salvação, porque não obedeceu o suficiente, porque não consegue ser santo o suficiente. A pessoa vive baseada no mérito, no esforço, na justiça própria dela. Isso causa frustração, isso causa derrota. A pessoa não consegue ali vencer o pecado, não consegue andar em santidade, porque ela vive frustrada, vive com medo de Deus. Ela não consegue se apropriar do benefício da nova aliança, que é ter a graça 100% disponível para a gente. E só a graça faz a gente vencer o pecado. A pessoa vive com medo de Deus, vive fugindo de Deus. A pessoa não vai conseguir experimentar dessa graça, não vai conseguir parar de pecar. Ver aqui o que vocês estão falando aqui. Alguém falou que... Alguém fez uma pergunta aqui, deixa eu ver. O livro bom da Hipergraça é esse aqui, ó. Nova Aliança, Reinhard Hitler. Ótimo. Melhor livro para quem está iniciando aí no Evangelho da Graça, para quem é novo convertido. Precisa entender isso aqui. Com a graça de Deus, a lei não fica pesada. A graça nos livra da lei. A graça nos livra da antiga aliança, dos 10 mandamentos, de tudo. Então, Jesus falou: meu fardo é leve, meus mandamentos não são difíceis, não são pesados. Então, se tá difícil, se tá pesado, você tá vivendo a velha aliança, a antiga aliança. Você não tá vivendo a nova. Se Jesus falou que os mandamentos dele são leves e suaves, se tá difícil, a gente não tá seguindo Jesus. É algo lógico, né? Eu amo a mensagem da graça. Eu também, Cláudio, amo. Mó cara de ateu. Ateu não tem cara. Ateu não tem fé. É isso. Não existe cara de ateu. O ateu não tem cara não. O ateu não tem fé. Qual o conceito teológico de hipergraça? É o que Paulo pregava em Romanos, Gálatas, Efésios. É tudo que Paulo pregava lá. Todas as igrejas vão em contramão da graça. Infelizmente, uma boa parte não aceita a nova aliança, não aceita o Evangelho da Graça, porque são judaizantes. Querem viver uma mistura de velha e nova aliança. Infelizmente, é isso.
Vamos lá. Próximo subtítulo. Quais foram as duas partes que firmaram a velha aliança? Olha só, a velha aliança foi com quem? Foi entre Deus e quem? Entender isso já vai fazer a gente, que é gentil, nem mais querer viver a antiga aliança. Não é nem lógico querer viver a antiga aliança, porque ela não é para gentil. Ela é para o povo de Israel. É para os judeus. A antiga aliança nunca foi para gente que não é judeu. Então entender isso já vai fazer você colocar de lado 10 mandamentos, não vai mais se sentir obrigado a guardar sábado e sei lá mais o que, não vai mais ler Deuteronômio 28 e ficar com medo de Deus, não vai mais ler o livro de Jó e ficar com medo de Deus deixar o diabo tocar na sua vida. Então só de entender com quem Deus fez a antiga aliança já resolve muita coisa. Então, vamos lá. A velha aliança também é chamada de aliança de Moisés, porque ele foi o seu mediador. Um mediador é alguém que fica diante de duas partes e as une. Essa aliança foi feita somente entre Deus e a nação de Israel. É muito importante entendermos esse fato. Como a velha aliança foi feita especificamente entre Deus e Israel, ela nunca deveria ser seguida por mais ninguém. Jamais alguém que não seja judeu por nascimento deveria se comprometer nessa aliança. Eu sou gentil por nascimento, portanto, essa aliança jamais foi feita para mim. Viver de acordo com ela seria tão absurdo quanto um brasileiro tentar viver no Brasil de acordo com as leis da Austrália, com as leis do Egito, com as leis dos Estados Unidos, com as leis da China, com as leis da Coreia do Norte. Então é um absurdo um cristão querer viver as regras da antiga aliança. Não tem motivo, é loucura, é doideira. Não tem cabimento. É como um brasileiro querer viver de acordo com as leis da Coreia do Norte, com as leis da Coreia do Sul, sei lá, que país que você imagine. A lei não é pra cá, a lei não é pra gente. A lei não é nossa, nunca foi feita para nós, nunca. Então, isso aqui já é algo importantíssimo de se entender, para não misturar a velha aliança com a nova aliança. Mas, mesmo que você tivesse nascido judeu, essa aliança não se aplicaria mais a você, porque ela foi consumada em Cristo. Em Romanos 10:4, Paulo nos diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justificação de todo o que crê. A base da velha aliança era a lei, mas como Cristo foi o fim dela, com sua morte e ressurreição, a velha aliança terminou. Se pudéssemos entender essa simples verdade, que Deus se comprometeu nessa aliança com um grupo específico de pessoas, a nação de Israel, e mais ninguém, a maior parte da confusão desapareceria da vida de muita gente. Muitas vezes, cristãos bem intencionados me perguntam se eles ainda precisam obedecer a determinadas leis da velha aliança. Responderei a essa pergunta de forma mais detalhada um pouco adiante, mas quero que desde já você realmente entenda tanto com a mente quanto com o coração que a velha aliança não foi feita entre mais ninguém a não ser Deus e Israel. Portanto, é absurdo qualquer outra pessoa querer viver debaixo dela. Paulo travou essa grande batalha para nós e sofreu muita perseguição por causa disso. Os religiosos constantemente resistiram a Paulo e a sua mensagem da graça e da nova aliança.
toda a carta aos Gálatas foi escrita por causa disso. Aquelas pessoas foram para a igreja e disseram aos cristãos que, embora a salvação fosse pela fé, eles também tinham que obedecer algumas partes da lei. Até hoje eu vejo esse mesmo problema em toda parte. Os pregadores usam palavras muito sutis, mas no fundo dizem as mesmas coisas. Ou seja, se você quiser ser aceito por Deus, tem que fazer determinadas coisas. Essas determinadas coisas normalmente são regras feitas por homens que beneficiam somente a eles, sua igreja e seu ministério. Paulo usou as palavras mais fortes de toda a Bíblia para resistir a essas pessoas, pois ele realmente entendeu a nova aliança e teve uma profunda revelação a respeito do assunto. Jesus é o fim da lei. Ele é tanto o cumprimento da lei, a finalidade da lei, quanto o fim da lei. Então, Romanos 10:4 diz que Jesus é o fim da lei. Jesus põe fim à lei. Jesus é o cumprimento da lei. Jesus é a finalidade da lei. Então, ali, as pessoas que querem, pegar a lei para elas, querem pegar certas coisas do Antigo Testamento, da Velha Aliança, querem pegar certas coisas ali, mais especificamente os 10 mandamentos. Alguns mais ferrenhos querem pegar ali, querem pescar ali o sábado. Eles falam: não, mas aqui pode ter outra tradução, pode ter outro sentido, como o fim, na verdade, ser a finalidade e não sei o que, blá blá blá. Realmente pode ter essa outra interpretação, esse outro significado. Mas, contudo, entretanto e todavia, quando a gente vai ler Gálatas, capítulo 3, não resta outra interpretação. Não resta. Porque Paulo vai dizer que a lei deveria durar só até a vinda de Cristo. Tenho quase certeza que o Ryan vai ler isso aqui. Sim, ele vai. Eu li esse livro aqui já umas 5 vezes. Sei mais ou menos ele decorado. Então, lá em Gálatas, capítulo 3, ou é o 5? Deixa eu ver aqui. Qualquer coisa eu vejo aqui, mas eu tenho quase certeza que é o 3. Paulo diz com todas as letras: a lei só deveria durar até a vinda de Jesus. A partir do momento que Jesus vem, a lei já era. Game over para a lei. Então Paulo diz isso com todas as letras e não tem outra interpretação para esse capítulo de Gálatas. Então, pegando esse capítulo 3 de Gálatas e lendo Romanos capítulo 10, versículo 4, que o fim da lei é Cristo, existem duas possibilidades. Ou é o fim mesmo, Jesus veio e já era lei, ou Jesus é a finalidade da lei. Qual das duas opções resta? Se é 50% cada um. Resta o que Paulo falou. Quando Jesus vem, a lei já era. Acabou a lei. Então não é mais finalidade, é fim mesmo. Game over. Já era a lei. Porque em Gálatas capítulo 3, Paulo diz com todas as letras que a partir do momento que Jesus vem, que o descendente de Abraão vem, a lei já cumpriu o seu papel e não é mais necessária. Então, daqui a pouquinho eu leio esse capítulo aqui mais detalhado, mas vamos continuar a leitura do livro. Vejamos os trechos abaixo e observaremos o quanto as palavras usadas por Paulo foram fortes. Aí vai ler aqui Gálatas capítulo 1, versículos 6 ao 9. Estou chocado de que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós,
ou mesmo um anjo dos céus vos anuncie um evangelho diferente do que já vos tenho pregado, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Gálatas capítulo 1, versículo 6 até o 9. Agora aqui Gálatas 3:1. Ó Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou? Ora, não foi diante de vossos olhos que Cristo foi exposto como crucificado? Gálatas capítulo 5, versículo 2 até o 4. Eu, Paulo, vos afirmo que Cristo de nada vos servirá se vos deixar de circuncidar. E outra vez declaro solenemente de que todo homem que se permitir circuncidar, que ele, deste modo, fica obrigado a cumprir toda a lei. Vós que vos justificais por meio da lei, estáis separados de Cristo e caíram da graça. Gálatas 5:12. Quem me dera que se castrassem aqueles que vos estão confundindo. Então vou comentar esses versículos aqui. Então, Paulo, ele diz claramente em Gálatas capítulo 3 que a partir do momento que Jesus vem, a gente não precisa mais da lei, não precisa mais circuncidar, tá? Se alguém estiver falando, não, você precisa sim da lei, você precisa obedecer, cumprir 10 mandamentos, você precisa guardar sábado, precisa parar de comer carne de porco, você precisa, sei lá mais o que, guardar as festas dos judeus, usar essas coisas aqui dos judeus da antiga aliança, você precisa fazer isso aqui tudo. Paulo falou que não é para fazer. Alguém vem dizer que tem que fazer? Paulo diz: se alguém vos pregar um evangelho diferente do que eu preguei, seja amaldiçoado. Então, isso traz maldição. Querer viver na antiga aliança traz maldição. Pessoas que pregam a antiga aliança, que querem que vocês se submetam à antiga aliança, à lei, estão atraindo maldição para a vida delas. Então Paulo falou aqui, com todas as letras: qualquer pessoa, inclusive eu, ele está se incluindo aqui, se eu mesmo anunciar um evangelho diferente, eu serei amaldiçoado. Se Paulo está dizendo que se ele pregasse um evangelho diferente do que Cristo mandou ele pregar, ele seria amaldiçoado, quem dirá nós? Quem dirá essas pessoas que estão aí declarando que se as pessoas pecarem vai vir praga, vai vir maldição, que se as pessoas pecarem elas vão perder a salvação, que se as pessoas pecarem Deus vai ficar com raiva delas, vai derramar ira sobre elas, que se elas não obedecerem o suficiente elas não vão ser salvas, que se elas não forem santas o suficiente elas não serão curadas, que se elas não fizerem campanhas elas não serão ouvidas por Deus, que se elas não fizerem votos, propósitos e sei lá mais o que, elas não conseguirão aquilo que elas estão querendo. Então, todas essas coisas atraem maldição para a nossa vida e para a vida de quem está pregando isso. A gente não deve viver dessa forma. Então, mais um motivo para a gente não querer viver na lei, na antiga aliança, é que ela traz maldição para a nossa vida. Então, mais um motivo para a gente rejeitar ela completamente. Mais um motivo. Ó Gálatas insensato, quem vos enfeitiçou? Aqui já é algo incrível. Paulo chama as pessoas que querem viver na antiga aliança, que querem viver uma mistura de nova e velha aliança, de insensato. Aqui a palavra no original é tolo, é louco, é maluco, é uma pessoa com problema mental quase.
Então é uma expressão muito forte, tipo, você está doido de querer voltar para a antiga aliança? Você está maluco? Você está com algum problema de cabeça para querer voltar? Essa palavra é bem forte aqui no grego, mas aqui a gente só lê insensatos, que não deve ter uma palavra tão forte assim, e os tradutores também não vão querer colocar uma palavra forte assim, né? Mas no grego, no que Paulo escreveu, é bem forte essa palavra. Então a gente não pode se deixar enfeitiçado. Mas aí a gente pensa, mas por que então tem tanta gente que fica ali louca defendendo a antiga aliança, defendendo que a gente tem que viver a velha aliança, que a gente tem que viver na lei, e que tem coisas ali que não passou foi nada, que tem certas coisas da antiga aliança que nós tem que viver sim, que é pra gente pronto? Por que tem tantas pessoas que insistem que tem que guardar sábado, que não sei lá mais o que? Os católicos também, né? Deixa grudado lá os 10 mandamentos. Por quê? Paulo diz, quem vos enfeitiçou? Uma pessoa enfeitiçada, você já deve ter visto os desenhos da Disney. Tem lá, uma pessoa enfeitiça a outra, aí a outra fica completamente apaixonada, cega, perde completamente o raciocínio. Então essas pessoas, elas estão enfeitiçadas. Paulo pergunta, quem enfeitiçou vocês? Porque só pode ser um feitiço isso. Se eu fui aí, preguei o evangelho puro e simples, expus Jesus de tal forma que parecia que ele tinha sido crucificado na frente de vocês, aí vocês vêm querer guardar a antiga aliança, viver a velha aliança? Ou vocês ficou doido da cabeça, com algum problema mental, ou alguém lançou um feitiço em vocês, e vocês perderam a racionalidade. Essa é a força de expressão que Paulo usa. Então, mais motivo para a gente não viver. Primeiro motivo, a velha aliança, a antiga aliança, a lei não é para nós gentios, era para os judeus. E segundo, é doideira querer viver na velha aliança. Vamos lá, o próximo versículo. Eu, Paulo, afirmo que Cristo de nada vos servirá, se vocês se deixarem circuncidar. E outra vez declaro solenemente a todo homem que se permitir circuncidar, que ele, desse modo, ficará obrigado a cumprir toda a lei. Vós, que tentam se justificar pela lei, estão separados de Cristo e caíram da graça. Paulo, ele diz o seguinte: se você coloca a esperança da sua salvação nas coisas que você faz, se eu me circuncidar, então eu serei aceito por Deus, então eu serei salvo. Hoje, né, no Brasil não tem tanto esse negócio de circuncisão, mas as pessoas inventam. Circuncisão? É claro que não. Claro que não. Mas se você não for da minha igreja, você não vai ser aceito por Deus, você não vai ser salvo. Mas se você não guardar o sábado, você não vai ser salvo, você não tem o selo de Deus, então você não é salvo. Mas se você não fizer os sacramentos aqui da minha igreja, se você não fizer a Eucaristia, não participar das missas, você não vai ser salvo. Se você não confessar seus pecados lá pro padre, você não vai ser salvo. Aí nas igrejas que não tem isso, diz: se você não obedecer os mandamentos, você não vai ser salvo. Se você não for santo o suficiente, você não vai ser salvo. Tem umas mais doidas que diz: se você não der o dízimo, você não vai ser salvo, porque quem não dá o dízimo é ladrão, e ladrão não vai para o céu. De novo, se você não for santo, não parar de pecar, você não vai ser salvo. Tudo gira em torno de você. É o que você faz, é o seu desempenho, é o seu mérito, é a sua força, é o seu braço que garante a sua aceitação por Deus, que garante que você vai para o céu e vai se livrar do inferno. Então, se você está vivendo isso, se você tem plena convicção de que são
seus esforços, a sua santidade, o seu arrependimento, que faz você receber coisas de Deus, que faz você merecer e conquistar a sua salvação, que faz você comprar as bênçãos de Deus, se a moeda de troca para as bênçãos de Deus é esforço, você está da mesma forma que os Gálatas estavam, querendo comprar a sua salvação e aceitação por meio da circuncisão e do cumprimento da lei. Não é isso. Isso é loucura. Isso é estar enfeitiçado. Isso é ser insensato. Então, vamos aqui. E uma coisa interessante é que Paulo diz: se vocês se deixarem circuncidar, vocês estão obrigados a cumprir toda a lei. Então é engraçado como as pessoas que querem pescar coisas da velha aliança, elas só pescam algumas partes. Os judaizantes aqui, né, que estavam querendo enfeitiçar os gálatas, eles diziam: não, só circuncisão. Vai aí, circuncida e tá bom. Circuncida só que você vai ser aceito por Deus, que você vai ser justificado por Deus. Eles pegaram uma coisinha só, o resto da lei não precisava. Mas Paulo diz: se você está querendo pescar uma coisa, não, eu só quero circuncidar, só, o resto eu não quero. Se você pega uma coisa, tem que pegar tudo, é tudo ou nada. Ah, mas eu só quero os 10 mandamentos, não, é tudo ou nada. Ah, mas eu só quero o sábado, não, é tudo ou nada. Ah, eu quero a dieta especial, é tudo ou nada. Ah, eu quero o dízimo da antiga aliança, é tudo ou nada. Tudo ou nada. Não tem esse negócio: ah, eu quero isso aqui, aí eu vou fazer o mix. Eu quero essas coisas e as outras não. É tudo ou nada. Você não pode ficar pegando: ah, da velha aliança eu quero isso aqui não. Ah, isso aqui eu quero, isso aqui não. Ah, isso aqui vem, isso aqui não. Não. Não, ou é tudo ou é nada. Paulo é categórico. Se vocês quiserem se circuncidar, vocês vão ter que cumprir tudo. Ou é tudo ou é nada. Paulo é radical. E a gente precisa ser também. Então a gente precisa entender a nova aliança para viver a nova aliança. E a gente precisa entender a velha aliança para rejeitar completamente a velha aliança, para a gente poder viver a nova aliança. A nova aliança tem uma forma diferente de viver em santidade do que a antiga. A nova aliança tem uma forma diferente de arrependimento da antiga aliança. A nova aliança tem uma forma diferente de receber as bênçãos da antiga aliança. Então tudo é diferente da antiga aliança. A forma que a gente para de pecar na nova aliança é diferente da antiga aliança. A forma de nós nos relacionarmos com Deus na nova aliança é diferente da antiga aliança. Então é tudo diferente. Então a partir do momento que a gente quer ser aceito por Deus, ser salvo, receber bênção, se relacionar com Deus de acordo com a antiga aliança, a gente está enlouquecido e enfeitiçado. E isso ainda vai atrair maldição para a nossa vida. Vamos lá. Continuar aqui. Lendo, né? Eu acho que eu já comentei bastante essa questão. Em Êxodo 24, encontramos o relato de quando Deus fez a aliança com a nação de Israel. Não é com a gente que é gentil. Deus fez a antiga aliança com quem? Com Israel. Só, mais ninguém. Então nós que é gentil, nem precisa dessa antiga aliança. Só Israel. Eu leio aqui, ó. Êxodo, capítulo 24, do versículo 1 até o 8. Depois disse a Moisés: sobe ao Senhor, tu e Arão, Nadab e Abiú, e 70 dos anciãos de Israel, e adorai de longe, e só Moisés se achegará ao Senhor, mas eles não se chegarão. Mas eles não se cheguem, nem o povo suba com ele. Então, Deus mandou só Moisés subir lá, né? Tá. Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor.
e todos os estatutos. Então o povo respondeu a uma voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e levantou-se pela manhã de madrugada e edificou um andar ao pé do monte e 12 monumentos, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos e sacrificaram ao Senhor. E sacrificaram ao Senhor sacrifícios pacíficos de bezerros. E Moisés tomou a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue aspergiu sobre o altar, e tomou o livro da aliança e o leu aos ouvidos do povo. E eles disseram: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Então tomou Moisés aquele sangue e aspergiu-o sobre o povo, e disse: eis aqui o sangue da aliança que o Senhor tem feito convosco sobre todas essas palavras. Então, Êxodo 24, versículo 1 até o 8. Desligou aqui minha luzinha. Liga, trem. Aí. Então, basicamente, isso aqui mostra como que foi feita a antiga aliança. Foi feito entre Deus e o povo de Israel. E Moisés foi o mediador. Então Moisés foi lá e uniu o povo de Israel a Deus, através ali do sangue do juramento. O povo de Israel falou: nós cumpriremos todas as coisas que você mandou. O povo de Israel que jurou isso. Então, é os judeus que têm essa antiga aliança com Deus. Nós, gentios, estamos livres, estamos isentos. Não é para nós, nunca foi, nunca vai ser. Se você ler detalhadamente ali, Êxodo 24, do versículo 1 até 8, a gente vê que após o povo de Israel falar: tudo que o Senhor falar, obedeceremos. Aí Moisés foi lá e aspergiu o sangue, tanto no povo quanto no altar. Isso que selou a antiga aliança entre o povo de Israel e Deus. Isso. Eles falaram: ó, a gente vai fazer tudo que você mandar. Aí Moisés: então beleza, então bora assinar. E uma aliança é ratificada, é assinada com sangue. Com sangue. Então, assim foi feita a antiga aliança. Entre Deus e o povo de Israel exclusivamente. E o intermediário foi Moisés. Deus ordenou a Moisés que subisse a montanha a fim de receber a aliança. Depois de recebê-la, Moisés a leu diante do povo de Israel, que então pôde escolher entre aceitá-la ou rejeitá-la. Como já vimos, numa aliança não há negociação. Deus que fez a aliança estabeleceu os termos e os apresentou a Israel, que ainda tinha escolha de aceitar ou não. Nos versículos 3 e 7 de Êxodo 24, vemos claramente que o povo de Israel aceitou os termos ao dizer: todas as palavras que o Senhor tem falado faremos. E tendo dito isso, entraram em aliança com Deus. Aqui novamente Êxodo 24:3, né? Veio, pois, Moisés e contou ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos. Então o povo respondeu em alta voz e disse: todas as palavras que o Senhor tem falado, faremos. Então Deus deu uma aliança para o povo de Israel. E eles tinham a opção de aceitar ou não. Eles aceitaram todos em uma só voz. O povo de Israel. Nós não, entendeu?
Nós não tava lá, nós não é israelita e nem descendente de israelita, nós não é judeu e nem descendente de judeu, nós não é hebreu e nem descendente de hebreu, nós é gentil, 100%. Tamo livre daquilo ali, beleza? E o que Moisés leu pro povo ali? A gente sabe que são as tábuas da lei, os 10 mandamentos e tal. Então, os 10 mandamentos, que é o centro da antiga aliança, da velha aliança, foram lidos e o povo de Israel falou: a gente vai fazer isso aí tudo. Eles falaram que ia fazer. É a parte do acordo deles, obedecer. Eles falaram: a gente vai obedecer isso aí. Entre Deus e Israel. Nós não. Então precisa ser muito bem esclarecido isso. Próximo subtítulo. A base da velha aliança é o título. A base da velha aliança era a lei de Moisés. Essa lei... A base da velha aliança era a lei de Moisés. Essa lei consistia nos 10 mandamentos e 603 outras leis, somando um total de 613 leis, os quais ainda deveriam obedecer como base dessa aliança. Essas leis... Essa aqui é uma coisa que nem todo mundo sabe, né? E talvez seja a primeira vez que você tenha ouvido isso. A antiga aliança não era só 10 mandamentos. Os 10 mandamentos é o centro da antiga aliança, é o coração da antiga aliança. É o coração da lei de Moisés, da lei de Deus dada por meio de Moisés. É o coração ali, é o centro. É a espinha dorsal. Mas o corpo ainda tinha mais 603 leis, estatutos, ordenanças, outras coisas. Entendeu? Que Moisés acrescentou, adicionou depois que Deus deu os 10 mandamentos. Então, como Paulo falou, se você quer obedecer uma coisa, tem que obedecer tudo. Se você quer pegar ali os 10 mandamentos, o sábado, não sei o que, tem que obedecer tudo. Ou é tudo ou nada. Ah, não, mas eu só quero os 10 mandamentos. Não, é tudo ou nada. Lembrando que a circuncisão não fazia parte dos 10 mandamentos. E Paulo em Gálatas falou: se você quiser circuncidar, se você quiser pegar um pedacinho da lei, tem que cumprir tudo. Então, ou é tudo ou é nada. Ou você cumpre tudo ou você não cumpre nada. Ou você faz tudo que os 613 mandamentos dizem para você fazer, ou você não faz. Lá nos 613 mandamentos tinha um monte de coisa que era para mulher fazer. As mulheres tinham que fazer tudo que tinha lá determinado para as mulheres fazer. Os homens era menos coisa, mas tinha lá um monte de coisa para homem fazer também. Então, tinha um monte de coisa que era para mulher fazer e um monte de coisa que era para homem fazer. Tinha até uma coisa lá: se a mulher tivesse no período menstrual, o homem não podia dormir com ela, não podia nem chegar perto, ela ficava excluída lá, fica longe. Aí a pessoa quer guardar o sábado, mas dorme com a mulher no período menstrual no sábado. Não pode, é tudo ou nada. Você quer uma coisa, a outra tem que vir junto. A lei é um pacote completo onde você tem que obedecer tudo. Você não pode ficar pescando coisas que você quer. Entendeu? Não pode. É tudo ou nada. Deixa eu ver aqui. Onde é que eu tava aqui? Essas leis, né, essas 603 leis, não, 603, essas 603 leis eram divididas em morais, cerimoniais e civis e regiam todos os aspectos da vida. Elas definiam como eles precisavam se relacionar com Deus, como interagir uns com os outros, o que era permitido e o que não era permitido comer, o que vestir e o que não vestir, etc. Tudo. O problema não era a lei, mas o povo. O problema não era a lei, mas o povo. Eles eram teimosos, recusavam-se a obedecer a Deus, rebelavam-se constantemente contra ele e seguiam os desejos
do seu coração mau. Paulo nos diz na primeira carta a Timóteo que a lei, na verdade, é boa quando é usada de forma certa. Veja o que ele diz. Aí tá aqui, ó. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 até o 10. Sabemos, todavia, que a lei é boa, se alguém a usar de forma adequada. De igual modo, sabemos que ela não é feita para os justos, mas para os transgressores e insubmissos, para os perversos e pecadores, para os profanos e irreverentes, para os que matam pai e mãe, para os assassinos, para os que vivem na prática da imoralidade sexual, para os homossexuais em geral, para os sequestradores, para os mentirosos e para os que fazem juramentos falsos, e para todo aquele que se revolta contra a sã doutrina. Então, a lei, ela é boa. A lei, ela tem uma forma correta de se usar. Nesse outro livro aqui, nesse livro aqui, ó, é o livro que eu li antes. O livro que eu li antes do Nova Aliança é esse aqui, ó, A Graça Perigosa, do Aloysio Silva. Já tá todos os capítulos gravados e salvos lá no meu canal do YouTube. Lá eu falo muito mais da forma correta de se usar a lei, para que a lei foi feita. Mas eu acredito que aqui o Reinhard vai dar uma base bem massa aqui do que é o real propósito da lei e como ela é usada da forma correta, né? Então vamos lá. A lei também estabelecia as regras sociais. Era olho por olho e dente por dente. O que, a propósito, ainda seria bastante útil para muitas pessoas hoje em dia. É um bom argumento para aqueles que dizem que a lei era ruim. Hoje em dia, pessoas más podem fazer coisas terríveis e sofrer pouco ou nenhuma consequência, enquanto outras pessoas cometem pequenos erros e sofrem consequências enormes. Essa parte da lei mostra como Deus é justo. Se você quebrasse o dente de alguém, ele não poderia cortar fora a sua mão. A punição máxima que você poderia receber era ter o seu próprio dente quebrado. Uma coisa massa aqui de 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 8 até o 10, é que Paulo diz: a lei não é para justos. A lei é para perversos e pecadores. E ele vai listar aqui um monte de pecadores. Mas o foco aqui é que a lei não é para justos. Quando a gente vai ler a carta de Paulo aos Romanos, ele diz que o justo viverá pela fé. E quem que vive pela fé? A gente pode perguntar para qualquer pessoa: quem são esses justos que vivem pela fé? Eles vão falar: é eu e você. Nós que cremos em Cristo. Nós somos os justos que têm que viver pela fé. Então, obviamente, nós somos justos. E a lei não é para justos. Então a lei não é para nós. Simples. Nós somos justificados pela fé. Justo é aquele que crê em Jesus. Todo aquele que crê em Jesus como o único e suficiente Salvador, todo aquele que tem Jesus como Senhor, é justo. E a lei não é dada para justo. Paulo ele já deixa claro aqui, ó. A lei é boa se usada de forma adequada. De igual modo, sabemos que ela não é feita para os justos. Então, eu sou justo. Eu sou justo. Eu não sou pecador. Eu não sou perverso. Eu sou justo porque eu creio em Jesus. Paulo diz em Romanos, capítulo 5, versículo 8, que Deus nos amou enquanto nós ainda éramos pecadores. Hoje nós somos justos. Em Romanos capítulo 5, Paulo contrasta justo e pecador. Só você ler lá. Ele diz: nós éramos pecadores, agora nós somos justos. Paulo define um cristão como justo em Romanos capítulo 5. É só você ler com calminha depois.
Deus nos amou quando nós éramos pecadores, ou seja, nós não somos mais pecadores, porque agora, ao crermos em Jesus, somos justificados pela fé. Somos justos pela fé. Então, só um adendo aqui, uma explicaçãozinha massa dessa passagem aqui. Brian não deu essa explicação, né, mas eu sempre busco dar uma explicação a mais, fazer um comentário além do que já está escrito aqui. Então quando Paulo diz que a lei é boa, logo depois ele diz: a lei é boa, mas a lei não é para nós que somos justos. Então é muito importante sempre entender isso. A lei é boa? Sim. Se usada da forma correta? Sim. Mas lembre-se, ela não é para justos. Ela não é para mim e ela não é para você. Vamos lá. Próximo subtítulo: as condições da velha aliança. Numa aliança, as condições, bem como as consequências. Numa aliança, as condições, bem como as consequências por não cumpri-la, são claramente definidas. A condição da velha aliança era o cumprimento perfeito de todas as 613 leis. Isso aqui é importante entender. Quais as condições de viver na antiga aliança, na velha aliança? Vou ler de novo. A condição da velha aliança era o cumprimento perfeito de todos os 613 mandamentos, das 613 leis. Não apenas dos 10 mandamentos. Não era só os 10 mandamentos, você tinha que cumprir tudo. Precisamos relembrar que, uma vez que a aliança é um contrato, que é um compromisso mútuo, sua quebra traz consequências. Mas não desobriga Deus de cumprir a sua parte da aliança. Ou seja, se você desobedece, Deus tem que cumprir a parte dele, que é o quê? Castigar. Então, na antiga aliança, era assim: você obedece, é abençoado. Desobedece, Deus vai estar com raiva. Então, se você não obedece, a consequência era: Deus vai continuar cumprindo a parte dele, que é o quê? Te mandar praga, doença, maldição, se você desobedecesse à antiga aliança. Graças a Deus, a gente não está mais nessa antiga aliança. Amém. Glória a Deus. Então o povo de Israel desobedecia ali a antiga aliança. Eles recebiam praga, maldição, doença, pobreza e tudo de ruim. Nós não estamos nessa antiga aliança, não recebemos isso. Só para deixar claro. Veja o que diz o Salmo 89. A minha benignidade lhe conservarei. A minha benignidade conservarei eu para sempre, e a minha aliança lhe será firme, e conservarei para sempre a sua semente. E o seu trono como os dias do céu. Se os seus filhos deixarem a minha lei e não andarem nos meus juízos e profanarem os meus preceitos e não guardarem os meus mandamentos, então visitarei a sua transgressão com a vara e a sua iniquidade com açoites, mas não retirarei totalmente dele a minha benignidade, nem faltarei a minha fidelidade. Não quebrarei a minha aliança, não alterarei o que saiu dos meus lábios. Então aqui, Salmo 89, do versículo 28 até o 34. Aqui Deus fala, que o povo de Israel seria mantido sobre bênção, sobre vida boa, vida mansa, se eles obedecessem. Se não obedecessem, se pecassem, Deus iria lá com vara e açoites em cima da iniquidade deles. Mas mesmo assim, Deus ainda é bonzinho. Ele promete, eu não vou remover a minha bondade totalmente.
Não vou remover a bondade totalmente, mas vocês vão receber umas boa pancada. Isso era uma cláusula da antiga aliança. Aí as pessoas vão lá, não sabem o que é velha aliança, o que é nova aliança, não sabem definir detalhadamente o que é antiga aliança, não sabem viver, não sabem definir detalhadamente o que é nova aliança. Lê um salmo desse aqui e pensa: nossa, se eu pecar, Deus vai vir com a vara. Se eu pecar, Deus vai vir com açoite em mim. Tá doido? Agora aí a pessoa começa a ficar paranoica. Nossa, essa doença foi Deus que me deu. O meu desemprego foi porque eu não tô indo na igreja. Isso aqui que aconteceu com meu filho é Deus me castigando. Esse câncer é de Deus. A pessoa fica paranoica, porque ela lê isso aqui, que é algo exclusivo para a antiga aliança, e acha que é para ela. Mas não é. Não é. Isso aqui é para a antiga aliança. Vou continuar lendo. Aqui vemos uma descrição perfeita da diferença entre um contrato e uma aliança. Na velha aliança, a condição para experimentar todas as bênçãos prometidas era cumprir toda a lei de Deus. Se a condição fosse perfeitamente cumprida, então todas as bênçãos de Deus veriam sobre eles. Essas promessas estão especificadas em Deuteronômio 28 e incluem terras, prosperidade, proteção, saúde e muitas outras bênçãos maravilhosas. Contudo, se o povo não cumprisse cabalmente as condições, que era obedecer todas as leis, todas as terríveis consequências descritas no livro da lei recairiam sobre eles. O que tornava a velha aliança terrível era que ela dependia integralmente da obediência do povo de Israel. E apesar de dizerem que cumpririam tudo o que Deus lhes ordenara, sabemos que, por causa da maldade do coração deles, não cumpriram. Na verdade, nem conseguiriam cumprir se quisessem. No momento em que receberam a lei, eles já a quebraram. Moisés recebeu de Deus os 10 mandamentos, lá em cima da montanha. E, assim que ele desceu até o povo, ouviu muito barulho. Então, percebeu que algo estava errado e descobriu que o povo estava adorando um ídolo, um bezerro de ouro que haviam feito. Mas, nos 10 mandamentos, Deus disse claramente que eles não deveriam fazer para si imagens de escultura, como lemos em Êxodo. Aí eu vou ler aqui Êxodo capítulo 20, versículo 2 e 4. Eu sou o Senhor teu Deus, que lhe tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não fará para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há acima dos céus. Não faça nada parecido com algo que esteja acima dos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra para adorar. Então, o povo de Israel, antes de receber a lei, já tinham quebrado. Então, Moisés, descendo ali com os 10 mandamentos, o primeiro: não adorem outros deuses, não façam imagens para adorar. O povo já tinha quebrado o mandamento antes mesmo de receber. E nós sabemos que eles quebraram esse mandamento várias outras vezes. É só continuar lendo ali a história de Israel no Antigo Testamento que você vai ver que vezes após vezes eles quebravam os mandamentos de Deus. E por isso que vezes após vezes eles eram escravizados, eram conquistados por outras nações, vinham praga, vinha serpente, vinha tudo, porque eles viviam desobedecendo. É importante a gente entender que o que está escrito do jeito que está escrito. Quando
Que eu acho que é agora que ele vai ler o Deuteronômio 28. É agora. Último subtítulo aqui. Na antiga aliança, para você ser abençoado, você tinha que cumprir todos os mandamentos. Para você não ser amaldiçoado, você tinha que cumprir todos os mandamentos. Não apenas os 10. Os 10 já seriam muita coisa. Já seria muito ter que cumprir os 10. Porque ninguém dá conta de cumprir os 10 mandamentos perfeitamente. Do dia que se converteu até o dia que morreu, você vai descumprir os 10 mandamentos. Todos eles você vai desobedecer. Todos. Tanto eu ou você, se tentar, tanto os 10 mandamentos que o povo de Israel lhe tentou, vão desobedecer. Por isso que eles viviam recebendo praga, maldição e doença. Por isso. E além disso, você deveria cumprir esses 10 mandamentos e os outros 603, que no total dá 613. Se não obedeceu tudo certinho, cabalmente, perfeitamente, vai vir praga e maldição. Quem em sã consciência vai querer aceitar uma aliança dessa e vai querer viver uma aliança dessa? Graças a Deus essa aliança não é para mim. Graças a Deus eu não estou na antiga aliança. Eu não vivi antes da cruz. E hoje eu estou aqui após a cruz, onde essa aliança que tinha como centro os 10 mandamentos não está valendo mais. Ainda bem, graças a Deus, que eu sou gentil. Aí vai lá, um exemplo. Vamos supor que eu cumpri 9 mandamentos, mas eu não honrei meu pai e minha mãe. Aí você vai receber praga e maldição porque você desobedeceu esse mandamento. Não vale a pena, não é um contrato legal querer viver debaixo disso. Por isso que Paulo fala: Gálatas insensatos, quem vos enfeitiçou pra vocês quererem viver isso? Entendeu? Não dá. Último subtítulo: bênçãos e maldições. Como já mencionei, as bênçãos e as maldições advindas da obediência ou da desobediência aos mandamentos de Deus faziam parte da velha aliança, feita estritamente entre Deus e a nação de Israel. Como não fazemos parte dessa aliança, elas não se aplicam a nós que vivemos debaixo da nova aliança. Muitos cristãos vivem com medo de Deuteronômio 28, porque pregadores até bem intencionados lhes disseram que a menos que eles obedeçam a Deus, essas maldições virão sobre sua vida. Então quer dizer que obedecer a Deus não é importante? É claro que é importante. Mas não devemos obedecer a Deus por medo de maldição, que nem se aplica a nós, e sim porque seu amor conquistou nosso coração. Os 2 versículos abaixo demonstram claramente as bênçãos e as maldições que formam a base da velha aliança. Aí aqui ele deixou de forma bem resumida Deuteronômio capítulo 28. Mas eu vou falar aí para você. Na sua casa, abra Deuteronômio capítulo 28 e leia Deuteronômio capítulo 28 e veja se é isso que você quer para sua vida. Veja se faz sentido você querer essas cláusulas de aliança. Além de não fazer sentido, não é para você. Era para o povo de Israel, era para os judeus na antiga aliança. Então aqui ele colocou 2 versículos, mas é para resumir porque Deuteronômio 28 é muito grande. Então, para economizar folha aqui no livro, ele colocou só 2 versículos. E será aqui, Deuteronômio 28, versículo 1. Deuteronômio 28, 1. E será que, se ouvistes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os mandamentos que eu hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações. Então aqui, tá grifado o todos os mandamentos, todos. Se você obedecer todos os mandamentos, você será exaltado na terra, e depois disso aqui vem um monte de bênção. Você vai ser rico, vai ser próspero, vai ter saúde,
vai ter fi bonito e um monte de trem. Tudo de bom que você pensar, você vai ter. Se você obedecer todos. E aqui tá em negrito, ó. Todos, é todos. Ah, mas eu obedeci 99%, vamos supor. Não, mas é todos. É 100%. Todos é todos. Todos é 100%. Quer ser abençoado de acordo com a antiga aliança? É todos. Não é 99%, não é 95%, não é 90%. Ah, Deus está vendo o meu esforço em cumprir o que eu consigo. É tudo, tudo, tudo ou nada. Obedeceu tudo? Abençoado. Não obedeceu? Tá lascado. Ó, até rimou. Obedeceu tudo? Tá abençoado. Não obedeceu? Tá lascado. Gostei dessa frase. Agora vamos pular lá pro versículo 28. Mas do versículo 2 até o 14 é as bênçãos, que se você obedecer, você ganha. Tá? Versículo 15, Deuteronômio 28. Será, porém, que se não será, mas porém, se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidardes em cumprir todos os mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virá contra ti todas essas maldições e te alcançarão. Aí aqui tem o resto do capítulo inteiro, enorme, de praga e de maldição. Você vai ver que é do versículo 2 até o 14, é pequenininho, de bênção. Se você obedecer todos os 613 mandamentos, vai vir esse tiquinho de bênção para você. É um pouquinho de bênção. Você pode ver aí na sua Bíblia aberta, Deuteronômio 28. É um pouquinho só. Aí depois no versículo 15, ele fala: mas se vocês não cumprirem todos os meus mandamentos e os estatutos, vai vir essa renca, esse mundo velho de praga e maldição sobre você. Aí você vai ver aí que é uma lista enorme. Deve ser umas 10 vezes mais maldição do que bênção. Graças a Deus não é para nós. Graças a Deus não é para nós. E uma coisa interessante aqui, que aqui também, né, tá em negrito aqui, ó. Se vocês não obedecerem todos os mandamentos e estatutos, ou seja, se você não obedecer os 10 mandamentos e os estatutos, que são os outros 603, você tá lascado. Então tinha sim que obedecer perfeitamente os 613 mandamentos da lei de Moisés. Era os mandamentos e também os estatutos. Se você não quisesse receber essa lista extensa de praga e maldição. Então, leia aí na sua casa. Já espero que você já esteja aí com a Bíblia aberta. Deuteronômio capítulo 28. Não compensa. Não compensa querer, graças a Deus não é para nós. Aleluia. Então, quando a gente entende um pouco da velha aliança, que foi a intenção desse capítulo 2, a gente já acabou. Quando a gente entende o que é a velha aliança, para quem que é, quais eram as condições, o que você tinha que fazer para ser abençoado e o que você tinha que fazer para ser amaldiçoado, você entende que não é uma boa coisa. Não é uma boa coisa. Quando você entende que se você quiser pegar um pedacinho da antiga aliança, você tem que adotar ela inteira. Você não pode ficar fazendo uma salada de fruta. Não pode ficar ali querendo pegar retalhos, entendeu? Da antiga aliança e colocando aqui. Não, se você quiser pegar uma coisinha, é tudo. E com esse tudo, vai vir praga e maldição sobre a sua vida. Por quê? Porque se você não obedecer tudo, vem praga e maldição. E uma coisa que é bom eu esclarecer aqui é sobre essa questão de vir a maldição, né? O anátema. Porque pode ser que alguém ouça essa live e pense: nossa, eu vivo a velha aliança. Eu ainda não me desprendi totalmente da velha aliança. Tem algumas coisas que eu acredito que são da velha aliança, então vai vir praga e maldição na minha vida. Deus vai me amaldiçoar. Calma. Não é
dessa forma, tá bom? Não é dessa forma. Você precisa buscar mais conhecimento sobre a nova aliança para aos poucos ir rejeitando a velha aliança, tá bom? Quando Paulo fala ali que seja anátema, seja amaldiçoado as pessoas que pregam um evangelho diferente, ele está sendo bem específico ali. Eu fui bem geral, né, nessa parte da explicação, mas eu vou ser mais pontual aqui. Essa maldição que vem direto de Deus, que Deus vai mandar maldição nessa pessoa, na nova aliança, é somente para pessoas que intencionalmente, conhecendo a nova aliança, não querem pregar a nova aliança. A pessoa já tem conhecimento da nova aliança, sabe a diferença da lei e da graça. A pessoa sabe o que é a velha aliança, mas querendo, de propósito, obstinadamente, quer manter as pessoas debaixo da antiga, quer manter as pessoas debaixo da lei. Elas de propósito querem distorcer o evangelho. Então ali nesse capítulo ali você vai ler que Paulo afirma: essas pessoas estão querendo distorcer o evangelho de propósito. Deus vai pegar elas de jeito. Então não é essa maldição, esse anátema de Paulo não é para você. Não é para você, tá bom? Que tá ali, que tá querendo buscar entender a nova aliança para desprender da velha. Então você tá numa ótima intenção. Você tá no caminho certo, você não vai receber praga, você não vai receber maldição. Essas pragas e essas maldições é para essas pessoas vigaristas, essas pessoas safadas, sem vergonha, para esses falsos mestres que querem de propósito manter as pessoas debaixo da lei, tá? Só esclarecendo isso, porque senão depois as pessoas vão ficar com medo. Eu ainda tenho coisas que eu vivo que é da antiga aliança, então Deus vai me mandar um raio. Não vai, tá? Só se você se colocar como inimigo do evangelho. Se você colocar como inimigo do evangelho, quiser distorcer o evangelho, quiser colocar a antiga aliança no evangelho, tudo de propósito, pode esperar que o anátema que Paulo chegou vai vir. Então, esse foi o capítulo 2. Espero que vocês tenham entendido. Para quem está aqui agora, essa live vai ficar salva lá no meu canal no YouTube, tá bom? Todos os capítulos todas as lives, lendo e comentando todos os capítulos, vão ficar salvos lá no meu canal no YouTube. Agora eu vou ver aqui o que vocês estão comentando, o que vocês estão perguntando aqui. Se quiser mandarem perguntas agora, pessoal, pode mandar, que eu vou estar respondendo algumas que vocês tiverem. Aqui, ó, Andréia Marques. E sobre o dízimo? O que você quer saber sobre o dízimo, Andréia? Fala aí o que você quer saber sobre o dízimo, mais especificamente. Deixa eu ler aqui o que vocês estavam falando mais para trás. Oi, dentro do que você crê ainda existem milagres? Existe sim. Em momento nenhum da Bíblia diz que os milagres acabaram. Todo aquele que crê em Jesus, que tem o Espírito Santo, pode receber o dom de fazer milagres. Pode. Todos os dons são para hoje. Eu não creio no cessacionismo. Eu creio que o cessacionismo é só uma desculpa pseudo-teológica para justificar uma vida sem poder. Então Bill Johnson falou isso. O cessacionismo é uma justificativa teológica para justificar que você não cura ninguém, você não vê milagres e você não busca. Então, eu não sou cessacionista. Para mim, esse cessacionismo é até uma doutrina do capeta, do demônio, veio lá no quinto dos infernos. Então, eu creio em milagres hoje. Creio em milagres, eu vejo milagres, já vi milagres. Então, é para hoje sim. André respondeu? É para darmos o dízimo? Não, o dízimo ele é da antiga aliança. Não existe dízimo na nova aliança. Dízimo é para antiga aliança completamente, tá? O dízimo que a gente tem hoje não é o dízimo de Moisés, não é o dízimo de Abraão,
Não é nenhum desses dízimos. O dízimo que a gente tem hoje foi criado no ano 545, alguma coisa assim, 500 depois de Cristo. Então, antes do ano 500 depois de Cristo, não existia dízimo. Então, você não vai ver ali em Atos ninguém dizimando, você não vai ver ali nenhuma das cartas de Paulo ninguém dizimando. Ninguém, não existe. Ninguém dando dízimo, alguém trazendo o dízimo e tal. Não existe dízimo na nova aliança após a morte de Jesus. Não existe. Tá? Dízimo era na antiga aliança. Então, da morte de Jesus para trás, você vai encontrar dízimo. Você vai ver, inclusive, Jesus falando: fariseus, deem o dízimo, deem o dízimo, mas não esqueçam do amor e da misericórdia. Então você vai ver Jesus afirmando ali o dízimo para os fariseus que estavam na antiga aliança, que era antes da morte de Jesus. Então, antes da morte de Jesus, você vai ver dízimo. Após a morte de Jesus, você não vai ver Atos, ninguém dizimando, você não vai ver nas cartas de Paulo ninguém dizimando. Então não tem dízimo na nova aliança. Só tem na cruz para trás. E lá em Hebreus, se eu não me engano, capítulo 7, o autor de Hebreus cita dízimo na antiga aliança. Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. Então, antiga aliança ainda. Ele está citando a antiga aliança, contando a história da antiga aliança. Então, o dízimo que a gente tem hoje foi uma invenção criada pela Igreja Católica, ali no ano 500 depois de Jesus, para manter a igreja que estava passando por um momento de colapso econômico. Então, o país ali estava em colapso, a economia estava um caos, eles inventaram ali o dízimo. Aí, do seu salário, você ia tirar 10% para entregar para a igreja, para manter a igreja de pé e manter os líderes ali conseguindo trabalhar, tá? Então, esse é o dízimo de hoje. Não é o dízimo da lei, não é o dízimo de Abraão, é outro dízimo, tá? Não tem dízimo hoje na nova aliança. Se você quiser ver um vídeo bom sobre isso, sobre dízimo, você vai pesquisar assim, ó. 2 dedos de teologia, dízimo. Ou dízimo, 2 dedos de teologia. O vídeo do Iago Martins é o melhor vídeo sobre dízimo que tem disponível no YouTube. O melhor. O segundo melhor é dízimo teologar. Você coloca teologar dízimo. O Tardes Elias também comenta ali algo muito bacana sobre dízimo, tá? Então, se você quer entender bem mais aprofundado essa questão do dízimo, vê lá o vídeo do Iago. Eu concordo ali com 100% do que ele falou. Mas agora a questão é: dízimo está na nova aliança? A gente tem que dar dízimo? Não, a gente não tem, a gente não é obrigado. Mas se você quiser contribuir com a sua comunidade local, você vê que a sua comunidade local é uma igreja séria, prega o evangelho verdadeiro, você quer ver a sua comunidade local crescendo, você tem um compromisso com a sua comunidade local, você trabalha ali, você faz parte desse corpo de irmãos, você contribui para aquilo ali crescer, você contribui para essa obra continuar. Então, eu não chamo de dízimo, eu chamo de oferta, eu chamo de contribuição. Eu não sou dizimista, eu não dizimo, eu contribuo, eu oferto, porque é o que eu vejo na nova aliança, é o que eu vejo nas cartas de Paulo. Sempre contribuições. Paulo nunca convida os irmãos a dizimarem, Paulo nunca ordena dízimo, a gente nunca vê ninguém dizimando, a gente sempre vê contribuindo e ofertando. Então, eu, na minha comunidade, eu oferto, eu contribuo, certo? Ah, Pablo, mas pode ser 10%? Se você quiser, pode. Pode ser 5%, 10%, 15%, tanto que você quiser. O dinheiro é seu, você dá o tanto que você quiser, tá? Mas a obrigatoriedade do dízimo ficou lá na velha aliança, lá na antiga aliança. Não é para hoje. Não é para hoje. Hoje nós temos ofertas voluntárias que a gente contribui na igreja, que a gente acha que é bacana, é legal. Então, é isso. Você fala o que você quiser com o seu dinheiro. Acho que eu respondi, né? Tem mais alguma pergunta? Nossa, vocês estão conversando muito, hein? O que você acha de falar em línguas? Quero ver se é a mesma coisa que estudei sobre isso. Olha, eu creio na oração em línguas.
Eu oro em línguas, eu me edifico em línguas. A comunidade que eu faço parte, todo mundo ora em línguas como edificação pessoal, entendeu? Eu creio no dom de língua, sim, como uma linguagem de oração. Uma linguagem de oração. Problema. Cadê? Vai ler. Nossa, vocês estão conversando, hein? Sobre a oração em línguas, tem um livro. Eu vou até contar a história desse livro, vocês vão ver porque que eu tô falando. Eu não acreditava em oração em línguas. Eu achava que era coisa do capeta, eu achava que era fingimento, eu achava que o povo estava inventando aquelas palavras. Só que aí eu fui para uma comunidade que todo mundo orava em línguas. Todo mundo ali no momento de oração orava em línguas. Em casa eles oravam em línguas para edificação pessoal e tal. Aí eu ficava, meu Deus, que loucura, coisas sem sentido. Nossa, e palhaçada. Eu era desses. Aí um dia eu fui dormir na casa de uns amigos meus. E a gente começou a falar sobre isso. Sobre que eu não acreditava, que pra mim era fingimento, que era coisa do capeta e tal. Aí a gente conversando, eu dei o braço a torcer, né? Pra Deus, não pra eles. Que pra eles eu continuei falando, isso não existe. Palhaçada isso aí. Aí lá, eu fui dormir. No momento que eu tava dormindo, eu fui orar, né? E falei com Jesus. Jesus, se isso aí for verdade mesmo, né? Se for de fato um dom de Deus, se for pra mim esse negócio, se esse dom de línguas não for treino capeta, não for fingimento, me mostra aí, me fala, né? Tô aqui, né? Se for verdade, me fale. Aí, pra quê? Pra que eu fui orar isso? Eu dormi e Jesus me acordou e falou comigo em voz audível. Eu não vi Jesus, eu ouvi só a voz de Deus. Do mesmo jeito que aconteceu lá no Antigo Testamento, onde os profetas ouviam a voz de Deus, onde pessoas ouviam a voz de Deus. Quando Paulo ali ouvia a voz de Jesus, do mesmo jeito, eu ouvi a voz de Jesus falando comigo a seguinte frase, eu lembro até hoje, como se fosse hoje: ore em línguas e ore também na sua casa. Eu acordei, comecei a chorar, primeira experiência de voz audível de Deus que eu tive. Então, e ele falou pra mim, ele me respondeu o que eu perguntei na oração pra ele antes de dormir. Ele falou, ore em línguas, ore também na sua casa. Então, a partir daí, eu já fui convencido que é de Deus, que é um dom que eu precisava buscar. E depois disso, né, eu ainda não comecei a orar, não foi instantâneo. Ele falou, ore em línguas e eu comecei. Não foi assim. Não foi assim, não. Eu sou um cara que tudo que eu faço tem que me provar na Bíblia. Me prova na Bíblia. Me mostra minuciosamente, detalhadamente o porquê que é assim e porquê que não é assim. Eu sou um cara muito racional, tem que me provar. Eu preciso de provas claras, evidentes, que não restam dúvidas. Por isso que eu não comecei a orar, mesmo Deus mandando, né? Teimosia. Aí Deus me apresentou um livro do Luciano Subirá, que é o livro A Linguagem Sobrenatural de Oração, do Luciano Subirá. Aí eu comprei esse livro, o primeiro livro que eu comprei na minha vida, com meu saláriozinho de jovem aprendiz, né, que era pouquinho, eram 600, 700 reais. Fui lá, comprei o livro. Entrei lá no site do Jesuscope, comprei o livro, comecei a ler o livro, tirei todas as minhas dúvidas. É um livro assim, ó, massa demais. Ele mostra os 3 tipos de dom de línguas, 4 tipos de dom de línguas. Tem 4 tipos de dom de línguas. Ele diferencia todos os tipos de línguas. Aí eu entendi qual era esse dom de línguas que Deus mandou eu falar e comecei a falar, quase no finalzinho do livro. Então, a partir daí, fui convencido por Deus. Deus falou comigo, eu tive essa experiência. Depois de a gente ter uma experiência com Deus, a gente só pode se render igual Paulo fez. Jesus falou com Paulo em voz audível, convenceu ele na hora. Aconteceu isso comigo, então eu não tinha outra escolha a não ser crer na oração em línguas, na linguagem sobrenatural de oração. Depois disso eu fui estudar para
remover todas as mentiras que o diabo tinha colocado na minha mente sobre oração em línguas. Porque o único interessado que a gente não ora em línguas é o diabo. O único interessado é ele. E ele cria pseudoteologias cessacionistas para a gente não orar em línguas, para a gente rejeitar os dons, para a gente não buscar os milagres, as curas hoje. Então o cessacionismo é uma pseudoteologia que eu tenho profunda convicção que veio do quinto dos infernos para manter as pessoas longe das manifestações do Espírito Santo. Longe. Isso é uma coisa tão incrível que Deus quer tanto que Ele teve que falar comigo com voz audível para eu fazer. Então hoje eu estou completamente convencido por Deus. Não foi homem nenhum que me convenceu. Foi Deus que me falou, ora em línguas. E depois disso, nunca mais parei. E esse livro eu recomendo ele. Claro, né, o Luciano Subirá, ele tem infelizmente se colocado como inimigo do Evangelho da Graça, como um inimigo da hipergraça, como um inimigo da Nova Aliança, como um rival ali, né, se colocando em confronto com Joseph Prince, Aloysio Silva, Reinhard Hitler, tudo isso que a gente prega. Mas essa foi a minha experiência, tá? E esse livro me marcou muito, foi muito importante para mim e até hoje eu falo dessa experiência que faz parte, né, das minhas experiências cristãs. Não é pena que ele tenha ido para esse outro lado, mas eu sempre indico o Luciano Subirá para dons espirituais e tal. Quiser aprender sobre dons, é muito bacana. Inclusive esse livro é muito bom, mas sobre graça, infelizmente ele tem se colocado contra o inimigo, né? Mas é isso. Fazer o quê? Ninguém é perfeito. Jesus vai voltar para pegar sua igreja? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Se não tiver, pode repetir o vídeo sobre o dízimo? É só você escrever no YouTube dízimo 2 dedos de teologia. É o vídeo do Iago Martins, você vai encontrar lá. Tem uma pergunta. Gente, eu acho que eu já vou encerrando aqui. Se não tiver mais nenhuma pergunta, o Evangelho da Graça, do Reino. O Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino e o Evangelho Eterno, como um só, é o verdadeiro. Gente, Evangelho da Graça, Evangelho do Reino, Evangelho Eterno é Evangelho. Não existem 3 evangelhos ou 2 evangelhos. O Evangelho é um só. Só que às vezes Paulo chama de Evangelho da Graça, Evangelho do Reino, Evangelho Eterno. É tudo uma coisa só existe um Evangelho. Não existe Evangelho da Graça e Evangelho do Reino. Não, existe o Evangelho. O Evangelho da Graça é o Evangelho do Reino, é o Evangelho Eterno. Então, a graça de Deus nos insere no reino de Deus para manifestar o reino de Deus aqui na terra. O Evangelho de Deus é o Evangelho da nova e eterna aliança. Então, por isso que ele é o Evangelho eterno. Então, o Evangelho da Graça nos insere no reino de Deus e o reino de Deus é um reino eterno. Então, tá tudo junto e misturado. Não existe 3 evangelhos. Existe revelação. Marcos Dias, desculpa, mas falar em línguas não existe. Aí entre você e o que Deus mandou eu fazer, eu vou ficar com quem, né? Aí tá. É difícil. Isso aí, gente. Isso aí. Então, gente, essa foi a live de hoje. Espero que tenha edificado vocês. Então, hiper graça e hiper paz. Até mais.